Visão científico-divina. Luz irradiada pela mão. Vocês sempre estão querendo saber qual tipo de energia sai da palma da mão quando estão ministrando Jorei. Outros buscam explicações para as curas realizadas pela luz de Deus. Quero por isso falar-lhes sobre o assunto, para que todos possam entendê-lo suficientemente. A fim de tornar mais fácil a compreensão, digo-lhes que, em síntese, o Jorei é uma bomba atômica espiritual. Como vocês sabem, dentre os explosivos surgidos no globo terrestre, a bomba atômica é o que tem a capacidade de gerar as mais altas temperaturas. Daí a razão de o local por ela atingido no momento da explosão ficar totalmente queimado. A causa de tamanho dano está na força destruidora do fogo. Conforme explicam os cientistas, a bomba atômica assemelha-se a um pequeno sol. Todos podem, por isso, ver e sentir materialmente o calor que libera. Do fogo espiritual, contudo, por ser invisível, não há como contactar tamanha energia calórica através dos 5 sentidos. Mesmo assim, a mão, que canaliza Jorei, irradia um poder de elevadíssima potência e, por conseguinte, capaz de queimar toxinas e máculas. Ciência divina. Como sempre falo, o fogo do lado espiritual é muito mais forte e está ligado ao espírito do sol material. Embora a explicação seja difícil, esse poder, na verdade, constitui uma ciência divina. Normalmente, quando se mencionam princípios científicos, o foco da observação corresponde a realidades visíveis, mas aqui estou me referindo ao invisível, ou seja, ao saber de Deus. Assim, então, o poder do espírito do fogo, ao ser irradiado no local afetado por uma doença, processa a cura de maneira natural, porque se dissipam as nuvens do corpo espiritual. Estas, por sua vez, são formadas de suíço impuro, ou seja, de partículas nocivas que estão dentro do suíço, espírito da água, solidificadas em forma de toxinas, oriundas da ingestão de remédios ou aplicação de injeções. No início, essas impurezas ficam espalhadas pelo corpo, mas vão aos poucos concentrando-se em determinadas partes, causando dores e inchações. Na verdade, tudo isso indica a presença de suíço tóxico, que contém inúmeras partículas nocivas. É por essa mesma razão que as pessoas sentem rigidez nos ombros, quer dizer, elementos impuros de suíço estão solidificados nesse local. Então, quando se ministra Jorei nos pontos doloridos ou inchados, o poder incalculável do fogo invisível, muito mais forte que o de uma bomba atômica, chega às partes solidificadas e queima as partículas nocivas, embora minúsculas e impossíveis de serem detectadas pelo microscópio. Após esse processo, sobram apenas as cinzas, eliminadas depois em forma de pus, suor ou de qualquer outro recurso. Portanto, após a radiação da luz do Jorei, a dor e os demais sintomas da doença desaparecem, mas ainda permanecem os resíduos das impurezas queimadas. Como, porém, são elementos mortos, não têm poder de ação. Assemelham-se a cadáveres. Não mais conseguem irritar, provocar dores ou coceiras. Apesar disso, o corpo humano vai ter que expelir esses elementos estranhos. Para tanto, possui em si mesmo um poder ativo, capaz de expulsar do seu interior tudo o que não lhe for compatível. Então, se uma criança morre na barriga da mãe, que o médico tira, às vezes, até com cesariana, ministrando-se Jorei, o feto sai sozinho, porque o corpo humano gera um processo de rejeição para expulsar aquilo que não deve permanecer no seu interior. Há inclusive o testemunho de uma pessoa em cujo corpo havia penetrado uma agulha. Foi-lhe canalizado Jorei, e esse objeto saiu naturalmente. Em outro relato consta ter alguém enfiado na perna uma agulha, a qual, depois de alguns meses, começou a mudar de posição, indo sair do outro lado. Essas ocorrências mostram que elementos estranhos ao corpo humano vão ser eliminados de qualquer maneira. O mesmo acontece com aquelas partículas nocivas que formam as nuvens espirituais. Uma vez mortas, serão infalivelmente expelidas. Torna-se indispensável, portanto, queimá-las pelo espírito do fogo, Kasu, irradiado através do Jorei.
Interessante observar também que a descoberta de Casso coincide com a invenção da bomba atômica, metade do século XX, fato esse relacionado ao tempo certo. Poder de Casso. Mais um ponto importante a ser considerado diz respeito à intensidade do calor emitido pela bomba atômica. Equivale a 20 ou 30 mil graus. No caso, porém, de uma de hidrogênio, será quase impossível medi-lo. Em se tratando do jorei, a ação de Casso manifestada através da palma da mão é muitíssimo mais forte que a de uma bomba atômica. Trata-se, pois, de um poder espiritual infinito. Então, como já falei, se as causas das doenças são as nuvens espirituais, só uma lógica fundamentada no espírito pode restituir de verdade a saúde ao ser humano. A medicina está, portanto, fora do caminho porque tenta curar através da matéria. Eis a razão pela qual não consegue eliminar as doenças. A partir dessas constatações, pode-se afirmar que a bomba atômica é uma irradiação assassina. Casso, entretanto, traz vida ao ser humano. De outra parte, o aparecimento concomitante do jorei e da bomba atômica tem grande significado para o estabelecimento do reino do céu na Terra, que vem acompanhado de um processo de destruição, no caso simbolizado pela bomba atômica, e ao mesmo tempo de construção, de criação, representado por Casso, espírito do fogo. Dessa forma, o jorei constitui não só uma nova fonte de vida a quem estava sendo aniquilado, como também a possibilidade de se reconstruir aquilo que foi demolido. Além disso, dá ainda para perceber claramente, de um lado, a medicina criando doenças, exterminando o ser humano, de outro, o jorei restabelecendo a vida. Há, portanto, uma incessante atividade de destruição e construção. Significado dos números. Pergunta de ministro: o que significa o aparecimento frequente do número 7 na Bíblia? Resposta de Meixo Sama: o 7 tem o sentido de acabamento, conclusão. Mesmo o kototama, som, do número, é pronunciado nari ou naru, termos que significam algo que já foi terminado. De um modo geral, todos os números têm um significado, não sendo, pois, somente uma característica bíblica. Assim, 1 é o começo e simboliza o Deus único. 2 significa yin e yang. Dessa união, nascem as crianças, representadas pelo número 3. A seguir vem o 4, simbolizando a expansão nas 4 direções, norte, sul, leste e oeste. O 5 representa o calor ou fogo que derrete o gelo. Desse processo surge a água, indicada pelo 6. Logo depois vem o 7, representando a terra. Completa-se assim um ciclo da criação. Existe, portanto, razão para o cristianismo falar que Deus descansou no 7º dia após ter criado o mundo. É realmente uma verdade, pois o número 8 já significa expansão e 9, tsukushi, em japonês, simboliza o ponto máximo do progresso. De outra parte, o 10, representado pela cruz, indica o cruzamento do horizontal com o vertical. Quando realmente ocorrer essa união, terá de fato sido completada mais uma etapa. Agora, o mundo está ainda vivendo no ponto do 9. Para evoluir daqui para frente, vai depender da fusão entre a cultura do Oriente e a do Ocidente. Essa é a missão da messiânica, também representada no seu distintivo. O número 11 indica um novo começo, após o cruzamento da horizontalidade com a verticalidade durante o século XXI. O 20 pode ser representado de 2 maneiras diferentes. A. Ni, 2. Ju, 10, ou seja, 2 vezes 10, igual 20. B. Rei. Colocando-se neste ideograma um pontinho, o seu significado passa a ser Senhor, o Deus Supremo, sentado acima do Rei, de onde comanda a elaboração do seu plano para o estabelecimento do reino do céu na terra. Simbologia numérica. A. O número 8 é a soma de 5, fogo, e 3, água,
dois elementos cuja fusão gera poder, igual ao poder de Canon. B. 8 representa também a expansão e transcrito deitado transforma-se no símbolo do infinito. C. 5, 6 e 7, cuja soma equivale a 18, simbolizam Miroku. D. Miroku pode ainda ser representado por 3, 6 e 9, que somados dão como resultado 18. E. 18 é também número de Canon, originariamente Miroku. Resulta da soma de 10, que simboliza Deus, e 8, Canon. F. O número 10, que em japonês simboliza Deus, escreve-se sinal de mais. Esse mesmo sinal representa o cruzamento da verticalidade com a horizontalidade, que gera poder. G. 0,01 simboliza a força do Ichirin, através da qual o mundo inteiro será salvo. Sons vocálicos. Os sons vocálicos A, E, I, O, U constituem a base do Kototama, alma da palavra, e correspondem ao espírito. Não há, portanto, função material nas vogais. Como emissão sonora, tem, por isso, a mais alta vibração entre todas as demais letras. Exemplos: Taka Mahara, ápice; Atama, cabeça;